como que está no STF a discussão do porte para uso de maconha? As discussões no Supremo, primeiro, se era o caso de descriminalizar o porte de drogas barra o porte de maconha. Num primeiro momento, o ministro Gilmar Mendes fez um voto lindo que traz, né, a ideia da descriminalização das drogas para consumo próprio, mas depois ele volta, né, e mexe lá na decisão, ele muda um pouquinho o discurso e fala apenas do porte de maconha. E tantos ministros vão, né, na mesma sequência, se não me engano são 5 já, pela ideia de se descriminalizar. E por que descriminalizaria? Descriminaliza porque, primeiro, enquanto princípios de direito penal, o princípio de direito penal, punir o porte de maconha viola a ofensividade. Afinal de contas, quando o sujeito traz no bolso a droga para si, que risco ele cria para a saúde pública? O argumento que a gente encontra na doutrina tradicional é que enquanto ele não consumir a droga, essa droga pode cair em domínio público, ele pode perder, pode extraviar, ele pode acabar alguém tirando do bolso dele. Pô, sério que isso é um risco relevante penal? O cara está com droga no bolso. Quantas pessoas que adquirem droga para usar e acabam extraviando no caminho? Me parece que isso não é um crime de perigo abstrato, é quase um crime de perigo ilusório, assim, de perigo inventado. É mais do que um crime de perigo abstrato. Então, esse argumento, para mim, não funciona. Né? A ideia de que, enquanto ele não consumir, ainda há crime. Porque esse é um detalhe muito interessante a ser notado. Se o sujeito já consumiu, torna-se relevante penal. Você não pega o sujeito, faz um exame nele, ainda que ele permita, para dizer, olha, ele usou cocaína semana passada, vamos pegá-lo por porte pretérita de drogas. Não. Por quê? É porque a ideia é que se ele exauriu nele mesmo o risco, aí sim não dá mais para falar naquele perigo anterior. Não é? Então, é um crime de perigo abstrato muito sui generis mesmo o porte de drogas, porque é um perigo muito remoto, porque a gente não pune o perigo pretérito. Né? Bom, então, primeiro a gente tem um problemão com a ofensividade. Segundo, com a própria ideia de autonomia, né? Autonorma. Autonomia é a ideia, isso é kantiano, né? De você produz as suas próprias normas. Quando não é autônomo, é heterônomo. Alguém faz a norma para você. Então, a ideia da autonomia individual de que eu posso fazer o que eu quiser com o meu próprio corpo. Né? O Estado não deve interferir com o que um sujeito adulto capaz faz com o próprio corpo dentro de 4 paredes. Esse argumento é fortíssimo, é algo que na doutrina europeia se grita aos 4 ventos, desde as décadas de 80 e 90, porque lá o que se falava bastante, né? A ideia do que o sujeito adulto capaz pode fazer com o seu próprio corpo dentro de 4 paredes tinha muito a ver com a incriminação da relação homossexual na Europa, que ainda em vários países tinha incriminação na lei nas décadas de 80 e 90. Não é? Então, o argumento da doutrina forte era, você tem que preservar a autonomia individual, você tem que preservar a individualidade. O Estado não pode se intrometer com o que um sujeito adulto e capaz faz com o seu próprio corpo dentro de 4 paredes. E é exatamente isso que se faz quando se fala do porte de drogas. A gente pode até discutir, então, o consumo de droga em lugar público, a gente pode... uma outra discussão. Mas se o sujeito está levando a droga para dentro da casa dele, ele vai injetar a droga, vai colocar a droga dentro do próprio corpo, a gente pode lamentar, né? A gente pode ficar triste, mas a gente não pode falar que isso é relevante penal. Porque isso feriria a ideia da intimidade, a ideia da autonomia. Né? Então, esse foi o voto do ministro Gilmar, que foi acompanhado por tantos. Por outra banda, a gente tem uma outra discussão, que me parece que é nessa que o ministro Barroso está querendo centrar, né? Ele deu uma entrevista recente que ele falou, mas ninguém estava discutindo descriminalização. Tava sim, os votos são super claros nesse sentido. E o pedido da defensoria é nesse sentido, é de violação a princípios penais. Né? Bom, esqueci só de falar um outro ponto aqui. Além desses princípios penais, também enquanto medida de política criminal mesmo, é aquela ideia de... criminalizar diminui o consumo de drogas, né? A pessoa deixa de consumir porque é crime. Né? Então, um voto, se não me engano, foi do Nunes Marques, que ele pega e fala, olha, não, a criminalização é o grande argumento dos pais para que proíbam os filhos de usar droga. Não tem nenhum estudo nesse sentido, isso não é um número, não é isso, é com todo respeito, é uma ilação, né? É um acho que, né? É porque se deixar de ser crime, todo mundo vai usar maconha. Não vai, eu não vou.
né? Assim como não fumo cigarro, também não é crime, assim como, nossa, né? Eu maneiro no sal, eu tento evitar açúcar, né? Então eu gosto da minha saúde, né? Então esse argumento de ou é crime ou todo mundo vai fazer é um argumento absolutamente falacioso. Eu sempre brinco com a turma, eu falo, gente, é crime cuspir no corredor da sala? Não. Por que vocês não estão cuspindo? Né? Dá umas catarradas aí no corredor. Não, a gente não faz isso porque é errado, porque é feio, porque eu não quero, porque eu não gosto. Né? Pois bem, né? O consumo de drogas, como o consumo de álcool, como o consumo... São coisas que fazem mal à saúde. Vamos tentar zelar, não é? Para que as pessoas queiram preservar o próprio corpo. É uma questão de saúde pública, né? Exato, perfeito. Vamos resolver isso onde deve ser resolvido, como questão de saúde, e não como estigma. Porque do outro lado, o que a gente consegue é estigmatizar o condenado por porte de drogas. Então, quem que a gente vai revistar? De novo, o jovem, negro, periférico e tal. O que vai acontecer com ele? Ele vai tomar uma... Ele não vai ser preso? Não. Mas ele vai ter uma condenação criminal. Quem é que vai conseguir emprego num país com 10 milhões de desempregados? Quem é que vai conseguir emprego com antecedente sujo de porte de droga? Não vai. Esse antecedente não vai ser, ele vai ser sigiloso entre aspas, né? Porque o tal do sigilo que se fala, quebra na internet. Você entrar lá, quebrarsigilo.com e colocar o nome de qualquer um, alguém vai mandar para você por e-mail a ficha de antecedentes completa do nome que foi identificado, né? Então, enquanto política pública não funcionou. Falei demais. Do outro lado, o que o ministro Barroso quer é estabelecer limites objetivos de quantidade e qualidade para diferenciar porte e tráfico. Não é? É algo que se tentou fazer já lá nos anos 2000, não passou. Se tentou fazer de novo nos anos 2010, não passou. E agora se tenta fazer via judiciário. Até tantos gramas, presume-se o usuário, até tanto, a partir daí, presume-se que é traficante. Gustavo, o que você acha disso? Acho que a descriminalização ficou bem claro, né? Eu acho que não faz sentido criminalizar porque não funciona, porque não viola princípios penais. Agora, do outro lado, o que eu acho de estabelecer limite? Eu acho que qualquer critério é melhor do que a gente tem. O que a gente tem hoje é, de novo, e a obra do Semer é fantástica nesse sentido, né? O quanto de droga precisa para considerar um jovem negro traficante, o quanto precisa de droga para considerar um jovem branco traficante. São disparidades assim absurdas, de doer o coração, de doer qualquer racionalidade. E mais, observar o próprio artigo 28, parágrafo 2º, no descalabro. O artigo 28, parágrafo 2º é claro, dentre os seus requisitos, tem lá circunstâncias do fato, a conduta, circunstâncias sociais. Está escrito no 28, parágrafo 2º, que circunstâncias sociais é um critério para se dizer quem é traficante e quem é usuário. O que é circunstância social? Aí alguém vai falar, não, é pessoal. Não está escrito circunstâncias sociais e pessoais. Então, pessoais está diferente de sociais. É bem simples. Rico com droga é estoque, pobre com droga é traficante. E ponto. E de verdade, trabalhei na defesa de tráfico de drogas anos, de pessoas condenadas por tráfico de drogas na Defensoria Pública. A minha defesa que funcionava, mostrar que o cara tinha dinheiro. Se eu mostrasse que o cara tinha dinheiro, eu conseguia desclassificar tráfico para porte. Mas de onde vem esses 10 cigarros? Aqui, olha, ele tinha recebido uma obra que ele fez, um gesso, um teto, um piso. Tá, não, então tá. Então tá. Era só mostrar que o cara estava com grana, não é? Então, hoje, qualquer critério vai ser melhor do que o critério que a gente tem hoje para distinguir tráfico e porte. São as duas discussões colocadas hoje. Excelente. Só que acabou ficando centrado na maconha, né? O que parece vai caminhar para se descriminalizar somente o porte da maconha, né? E não de outras drogas. Eu diria que drogas mais pesadas, drogas mais fortes, tem mais justificativa ainda, não só para ser descriminalizado, mas para ser legalizado. Porque maconha não mata ninguém de overdose, mas heroína, por exemplo, mata. Impura, sem controle. Exato. Se tivesse controle do Ministério da Saúde, porque as pessoas, parte das pessoas vai usar. Algumas pessoas vão usar. Seja proibido, não seja. Isso é fato. E essas pessoas estão morrendo de overdose justamente porque não tem controle nenhum. Você não vê gente morrendo de overdose de remédio controlado se não for suicídio, né? Envenenada, né? Com resquício, com detrito dentro da substância que é oferecida. Mas aí essa questão é complexa também pelo seguinte, um argumento que eu tenho certeza que as pessoas vão colocar lá a favor da criminalização. Vão falar assim, tudo bem, o sujeito, a princípio, poderia usar a maconha, faz mal só para ele. Mas, ao fazê-lo, ele não está fomentando
o tráfico de drogas? E aí eu já até acrescento, isso não é então um problema descriminalizar o uso, mas continuar impedindo que haja um comércio regular, legalizado? Como tem nos Estados Unidos. Porque eu acho que o problema, na verdade, é a criminalização joga tudo para a clandestinidade. E aí a pessoa vai comprar, ela vai fomentar lá as facções criminosas que atuam nessa área. Agora, se fosse como nos Estados Unidos, de ser tudo regulamentado, vendido, aí sim, né, a gente resolveria os dois lados do problema. Acho que seria um processo gradativo, né? Eu acho, realmente, né, me parece que é aquela brincadeira, né, que a guerra às drogas acabou, ela foi perdida, né? Pronto, acabou a guerra às drogas. Tem um vencedor, as drogas. Né? Então não adianta ficar insistindo nessa mesma moeda, é algo que me parece que o mundo inteiro já percebeu. Mas eu acho que hoje no Brasil, se a gente falar, né, em regulamentação das drogas, porque essa é outra questão. Falar em descriminalizar não quer dizer necessariamente liberar. Não, quer dizer descriminalizar. Você pode continuar com regulamentação. Você pode ter uma regulamentação pesada. Você pode ter uma regulamentação eficiente. E essa regulamentação talvez conseguisse, por exemplo, descapitalizar esse mercado absurdo, né, que move aí quantias gigantescas, dantescas, que é o mercado do tráfico ilícito de drogas. Mas, bom, tá. Então, talvez se falasse hoje na regulamentação, me parece que o impacto na população ia ser ainda muito maior, a resistência muito maior. Me parece que o caminho buscado aí é de algo gradativo. Um passo de cada vez. É um problema descriminalizar apenas o porte de maconha e não o restante, e não regulamentar o comércio, por exemplo. Gustavo, você não acha que isso ainda vai manter um dos grandes problemas, que é um imenso problema, que é continuar financiando o mercado clandestino, as organizações que sobrevivem do tráfico de drogas, que acabam reverberando em condutas extremamente violentas, laterais? Sim, acho. Né? Mas também não me parece que a gente seria apto a resolver o problema todo de uma vez. Então, talvez um caminho, mas aqui é claro que é especulação, eu não tenho como fazer o número daquilo que vai acontecer, né? A gente só consegue ter número depois que acontece. O caminho aqui seria começar mostrando que essa descriminalização não ia gerar o caos da maconha no mundo. Não, todo mundo vai começar. Né? Pronto, conseguimos mostrar que isso não é o caos, que os planetas não vão desalinhar só porque não é mais crime portar maconha. Tá bom, conseguimos, os planetas continuam em ordem. Agora vamos tentar então regulamentar e tirar dinheiro de quem está ganhando com isso. Né? E realmente isso me parece absolutamente fundamental. É curioso, né? Porque os Estados Unidos, que são um país de direito penal máximo, tolerância zero, parece que a população acomodou bem a ideia de regulamentação de maconha. Acho que eles são pragmáticos, né? Acho que eles têm um raciocínio um pouco mais pragmático mesmo, do tipo, não funcionou. Em Las Vegas tem umas lojas que são do tamanho de um hipermercado, assim. E que hoje está vivendo aquele efeito mola, né? Que é assim, você puxou demais e você larga e vai para o equilíbrio, né? Me parece que hoje tem até uma euforia, né? Sim, Las Vegas, tudo corredor, assim, um quarteirão inteiro, né? É até curioso que fica a plaquinha assim, ó, não comercializamos maconha. Comercializa, tá tudo em cima da mesa, assim. Em Las Vegas liberou qualquer tipo de maconha recreacional. Vende-se assim, tem sucrilhos, tem chocolate, de tudo que é jeito, e também a erva para fumar tem lá à vontade, para todos os bolsos. Como é que você sabe tanto, João? Eu já visitei uma loja lá dessa. Eu acho que é normal que no primeiro momento tenha essa... Né? Não, é um ponto turístico. A loja chega a ser um ponto turístico, porque é uma coisa tão diferente de tudo que a gente já vê aqui, que vira um ponto turístico mesmo. Eu acho interessante, eu acho que é um mercado novo pro Brasil que tem que abrir, na minha visão. Não faz sentido o Estado não ganhar dinheiro com isso. Não faz o menor sentido. O dinheiro todo ir para os traficantes. Mas eu concordo que um passo de cada vez.